Olá, meu nome é Wesley Jaziel, sou do terceiro ADM e irei falar sobre José Saramago. José de Souza Saramago, seu nome completo. Nascido em 16 de dezembro de 1922, Azinhaga, Bolegã, Portugal. Morreu em 18 de junho de 2010, aos 87 anos. Ele era português e se casou com Lida Reis, de 1944 a 1970, também casado com Isabel da Nóbrega, 1970 a 1986, também casado com Pilar del Rio, 1988 a 2010. Como profissão, ele foi serralheiro, mecânico, funcionário público, técnico editorial, escritor, tradutor, jornalista, poeta, cronista, dramaturgo, contista, romancista, teatrólogo, argumentista e ensaísta. Sua lista de prêmios também é extensa. Como prêmios ele ganhou Prêmio Cidade de Lisboa, 1980, no ano de 1980, Prêmio Literário Município de Lisboa, 1982, Prêmio PEN, Clube Português de Novelística, 1983 e 1985, Prêmio Diniz, 1984, Prêmio da Crítica da Associação, Prêmio também Portuguesa de Críticos Literários, no ano de 1985, Grande Prêmio de Romance e Novela, APE/DGLB, 1991, Prêmio Bordalo de Literatura da Casa da Imprensa, 1991, Grande Prêmio Vida Literária, 1993, Prêmio Camões, Prêmio de Consagração da Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores, 1995, Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1998. Ele, em sua religião, era ateu. Em obra, ele também tem bastante obras de romances: Terra do Pecado, 1947, Manual de Pintura e Caligrafia, 1977, Levantado do Chão, 1980, Memorial do Convento, 1982, O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984, A Jangada de Pedra, 1986, História do Cerco de Lisboa, 1989, e daí ele também tem várias obras romantistas, bastante obras. Crônica, ele tem Deste Mundo e do Outro, 1971, A Bagagem do Viajante, 1973, As Opiniões que o DL teve, 1974, e peças teatrais. Peças teatrais ele teve A Noite, 1979, Que Farei com Este Livro, 1980, A Segunda Vida de Francisco de Assis, 1987, In Nomine Del, 1993, Dom Giovanni ou O Dissoluto Absolvido, 2005, Contos, Objeto Quase, 1978, Poética dos Cinco Sentidos, O Ouvido, 1979, O Conto da Ilha Desconhecida, 1997. Como poesia, ele teve Os Poemas Possíveis, 1966, Provavelmente Alegria, 1970, O Ano de 1993, criado no ano de 1975, Diário e Memórias. Ele teve Cadernos de Lanzarote, 1994, As Pequenas Memórias, 2006, Último Caderno de Lanzarote, 2018. Como livro infantil, ele teve A Maior Flor do Mundo, em 2001, O Silêncio da Água, no ano de 2011, O Lagarto, em 2016, e como obras de viagem,
Ele teve Viagem a Portugal, no ano de 1983. Obrigado. Meu nome é Matheus Barbosa do Nascimento e vou falar sobre Dados do Sumário. Bom, o livro Ensaio sobre a Cegueira é um livro romântico do escritor português José Saramago, que foi publicado em 1995, que ficou conhecido em diversos países, relatando a história da cegueira branca que vivia em uma cidade. Seu gênero é romancista, seu país de origem é Portugal. Seus personagens principais são médico, rei da ala 3, mulher do médico, homem do tapa-olho preto, mulher do óculos escuro. E os personagens secundários são o cego da pistola, o cego que escreve em braille, o ladrão, os soldados, a velha do primeiro andar, o cão de lágrimas. O livro foi editado por uma editorial Caminho, contendo 310 páginas originais. Fatos iniciais. O livro se inicia com o primeiro caso de cegueira. De forma repentina, um homem que estava dentro de seu carro, no aguardo do sinal abrir, encontra-se cego. Sem entender o que lhe tinha acontecido, ele permanece dentro do carro, até alguns outros motoristas estranharem a permanência dele na estrada, mesmo com o sinal já aberto, e decidem ir até o local ver o que estava acontecendo. Inicialmente ninguém sabia o que era, e nem se imaginava que ali se encontrava o primeiro cego de muitos que virão. Suspense. O suspense do livro está ligado diretamente à cegueira. Através dela é ocasionado diversas situações, onde traz ao leitor a sensação de curiosidade, ansiedade e, consequentemente, fazendo com que continuemos lendo à procura de descobrir a causa da própria cegueira e as resoluções dos demais problemas. Complicações. As complicações começam com a chegada da fome, já que os soldados não levam comida com frequência, como no início da quarentena, e por isso foi gerado confrontos entre os cegos e os soldados, causando mais mortes. Conflitos. Os conflitos se dão início com a chegada de novos cegos no manicômio. Isso porque, junto com esses novos cegos, há um grupo armado, que usou disso para ameaçar, violentar e se aproveitar dos demais que ali viviam. Clímax. O clímax é a parte que alcança a máxima tensão do livro, sendo essa a cena em que a mulher do médico mata o cego da pistola, encontrada na página 142. A cena nos traz grandes expectativas referente à ação da mulher e do que pode vir a acontecer com ela. Isso porque ela entra escondida na camarada da gangue para matar o cego da pistola, que abusou dela e de outras mulheres. Desfecho. No desfecho do livro, os cegos já estão livres da quarentena e alguns dias após a saída, da mesma forma em que a cegueira chega, ela se vai sem explicação, dando-lhes novamente a visão. Agora vamos para os personagens. O primeiro personagem que aparece na obra é o primeiro cego, que ele se apresenta no semáforo e logo após ver o sinal vermelho, ele cega sem nenhum motivo. Em seguida, mostra o segundo cego, que é quem se dispõe a levar o primeiro cego até sua casa para que ele chegue bem. Ele se aproveita também da cegueira do primeiro cego para roubar o seu carro, mas em seguida também fica cego. Dando continuidade, quem também aparece é a esposa do primeiro cego, e chegando em casa se preocupa ver o esposo naquele estado e decide levar ele a um oftalmologista, que é também quando aparece o médico, que ele se encontra no seu consultório a cuidar de seus pacientes. E ao falar de pacientes, é nesse momento que também mostra o menino estrábico, a rapariga dos óculos escuros e o homem da venda preta. Logo após o médico consultar o primeiro cego, ele vai para casa com as suas interrogações. E chega em casa, vai estudar, tentar entender o que está acontecendo. E aí também quando mostra a esposa dele, que por sua vez se mostrava muito confiante. E mesmo não estando cega, se dispôs a
acompanhar o seu esposo até o manicômio. Logo em seguida, a rapariga dos óculos escuros vai a uma farmácia e é quando o farmacêutico entra na história. Em seguida, a recepcionista do hotel, que a rapariga dos óculos escuros estava a se relacionar com o homem. Ao chegar no manicômio, eles tentando se habituar àquele momento difícil de quarentena, chega também o cego da pistola, que ele monta sua própria gangue para tentar roubar as comidas que são disponibilizadas para todos pelo governo para poder vender. Junto ao cego da pistola também tem um cego de nascença, que por ele já ter facilidade em viver na cegueira, é o braço direito do cego da pistola. Tinha também dentre eles uma mulher que sofria de insônia. Foi a partir dela, ela foi um ponto-chave para que a mulher do médico resolvesse matar o cego da pistola. Logo após o momento do manicômio, eles conseguem fugir do manicômio e vão à procura de abrigo. É quando eles encontram uma farmácia e dentro dessa farmácia tem um grupo tentando sobreviver. E é nesse momento que a mulher do médico vê o que está se passando fora do manicômio, fora da quarentena. Depois eles encontram também um cachorro que começam a seguir eles à procura de abrigo. E eles eles têm um apego muito grande ao cachorro, principalmente a mulher do médico, porque dentre todos ali, o cachorro é o único que pode ver o que ela tá vendo e que pode, tipo, ajudar ela a passar por aquilo e não passar sozinha. Sendo assim, ele se torna meio que um confidente da mulher do médico. Indo adiante, à procura da casa da rapariga dos óculos escuros, eles encontram também uma velha que mora sozinha, que ela diz que quando foram procurar a família dela lá para levar para quarentena, ela se escondeu e conseguiu ficar lá. Mas ela já estava muito magra porque ela não tinha mais como sobreviver, porque ela já não tinha mais comida, não tinha mais como se alimentar. Então ela começou a comer animais vivos, como galinha e coelho, que era o que tinha no quintal da casa dela. E também, à procura da casa do primeiro cego da sua esposa, eles encontraram outro cego. Esse cego ele era escritor. E mesmo com a cegueira, ele encontrou um jeito de continuar a escrever. E ele estava a escrever um livro. E os protagonistas são o médico, a mulher do médico, o menino estrábico, a rapariga dos óculos escuros, o homem da venda preta, o primeiro cego e a sua esposa. E o antagonista é justamente o cego da pistola, porque foi a partir dele que começou todo o conflito dentro do manicômio. A partir do momento que ele pegou as comidas que eram disponibilizadas para todos dentro do manicômio e começou a querer algo em troca daquilo, foi a gota d'água. Na primeira vez que ele fez isso, ele pediu joias, coisas pessoais de valor que os cegos tinham lá dentro. Depois que chegou outra remessa de comida, ele já não tinha mais o que pedir, porque os cegos já tinham dado tudo o que tinha. Então ele pediu às mulheres que estavam lá. Então, de fato, as mulheres sofreram estupro para poder comer. De fato, durante a história, bastante gente não teve a oportunidade de mudar, o jeito de pensar, de agir, porque, a exemplo, o cego da pistola, que morreu antes mesmo da cegueira acabar. O segundo cego que roubou não teve como se redimir diante do primeiro cego que foi roubado. E também de tantas outras, como a mulher que sofria de insônia. Mas como exemplo de mudança, podemos citar a rapariga dos óculos escuros, que por sua vez era uma mulher que não gostava de se apegar, não gostava de viver sozinha, mas também não gostava de se apegar. Mas que com o tempo que passou cega, passou a ver o verdadeiro significado de ter alguém ao seu lado, lhe acompanhar. Podemos confirmar isso em vários momentos, como no momento quando ela tem uma conversa bem sincera com a mulher do médico e as duas trocam afetos, onde ela trata a mulher do médico como uma irmã e vice-versa, como também ela tem aquele carinho pelo menino estrábico e trata como se fosse um filho. E também
a relação que ela tem com o cego, o homem da venda preta, né? Que eles, no final do livro, eles começam a se relacionar. Então, ela mudou bastante o modo de pensar a partir da cegueira, porque ela começou a dar importância a certas coisas que, quando ela tinha a visão, ela não achava que era importante na vida dela. Mas que, a partir do momento que ela perdeu a visão, ela começou a reconhecer o que verdadeiramente era importante. Dando continuidade, eu vou falar sobre os espaços da obra. O primeiro cenário é um semáforo comum, que é descrito pelo primeiro personagem e é o primeiro que é vítima da cegueira branca também. O segundo cenário já é ele sendo levado para casa, onde descreve sua casa, seu lar, e lá é dito que mora apenas ele e a esposa. O terceiro cenário que é descrito é um táxi. O táxi que eles pegam para ir ao hospital a uma consulta com o oftalmologista. Lá no hospital, há outras pessoas na sala de espera. Há também a recepcionista, que é os que recebem, ligam para o médico avisando que chegou. E ele tem sua consulta. No final do dia, o médico volta para casa e estuda um pouco sobre a primeira cegueira, porque ele não sabe como isso sucedeu e nem como vai suceder daí em diante. Quando ele mesmo próprio também desse mal pegou, ficou cego também. No outro dia, contou para a esposa que estava cego e ligou para o Ministério da Saúde, para o governador, tudo, avisando que poderia ser um surto, uma pandemia, uma epidemia. E levam ao terceiro cenário, o quarto, não lembro qual eu falei, mas é uma ambulância, o qual vai ele e a mulher, que são levados para uma quarentena que foi feita no manicômio, totalmente isolado, que não é mais usado, e o governo cedeu para tal. E nesse manicômio é descrito como um lugar muito sujo, inabitável, que tem várias camisas de forças, camaradas, retretes, átrios, os quais os cegos e os contagiados deverão ficar até saber como controlar o que está se passando na humanidade. E então, quando saíram do manicômio da quarentena, foram à cidade tentar sobreviver lá. Descrito também uma farmácia, onde tem outros cegos lá, as ruas cheias de cegos, animais, pessoas mortas, carros batidos, um ambiente totalmente deplorável da humanidade, pois não conseguiram se habituar nem a sobreviver com tal cegueira que foi implantada no mundo. Outro ambiente também descrito é um supermercado e a parte subterrânea dele, interior, que conseguiram pegar comida, as poucas que tinham para comer, e logo após cada um quis ver como estava a sua casa. A mulher dos óculos escuros foi lá procurar seus pais, não estavam do jeito que eles deixou a casa, mas não estavam lá, pois também esse mal sucedeu. E a vizinha também, a qual eles passaram, pediram a chave de casa, morava sozinha e o ambiente em que ela morava era totalmente deplorável, totalmente sujo, cheio de restos de comidas, animais mortos. No quintal ela ainda criava alguns animais, o qual comia eles totalmente crus, pois não tinha nenhum meio como prepará-los, nem conseguia enxergar para sobreviver. A mulher do oftalmologista também quis voltar até a casa para ficar lá, ver como estava, se alguém tinha invadido, mas como eles estavam com a chave no bolso a todo instante, a casa ainda estava do jeito que os deixaram. Então voltaram para lá, o grupo de cegos resolveram ficar lá até que tudo se resolvesse. Mas o primeiro cego, que foi descrito lá no semáforo, ele e sua esposa também quis ver como estava sua casa, foram lá e tinham uma família lá morando, já que não conseguiram entrar em casa, não conseguiram achar casa sem ver. Todos esses personagens do grupo estavam sendo guiados pela esposa do médico. A personagem a qual não foi atingida pela cegueira foi a última a ficar vendo e cuidando de todos que não podiam ver. E foi na casa dela, em um ambiente na sala, enquanto eles estavam lá, ela lendo um livro, tentando passar mais o tempo, já que não tinha outra coisa para fazer, onde o primeiro cego do semáforo voltou a enxergar. E assim sucedeu com todos os que tinham ficado cegos. E é assim que se encerra a história na casa do oftalmologista, que foi o último local. Olá, meu nome é Jeffter Lucas e eu vou falar sobre a parte 3.4 do roteiro.
que seria o tempo do livro. Bem, o tempo do livro é psicológico, mas antes de entendermos o porquê, primeiro precisamos entender o que é um preconceito. Bem, um preconceito é nada mais do que um conceito que já existe na sociedade e que você passou a acreditar nisso. Por exemplo, matar alguém na sociedade não é nada além de maligno. Você ouviu isso, você acreditou nisso e você tomou isso como verdade. Isso é um preconceito. Na psicologia, quando você forma vários preconceitos, isso molda o seu modo de ver o mundo, suas ações e comportamentos perante a sociedade, criando um sentimento de pertencimento a ela. E com isso você cria seus próprios papéis, como se você está sendo bom ou ruim para a sociedade. No livro O Inferno Somos Nós, de Leandro Carnal e Monja Cohen, surge uma pergunta que não conseguiram responder. Quando o ser humano para de defender seus papéis e personagens que ele tem na sociedade, quando tudo isso deixa de ser essencial, o que acontece? Bem, o livro Ensaio sobre a Cegueira é a resposta para essa pergunta. Por isso o livro é psicológico. Ele eleva o instinto humano ao seu ápice, enquanto luta contra os seus preconceitos criados. Isso pode ser visto quando a mulher do médico matou o cego. O preconceito de matar alguém é maligno ainda estava lá, mas o instinto de sobrevivência foi maior do que isso. E o que leva o leitor a refletir até onde se pode chegar para sobreviver. Bom, gente, então, eu sou o Gustavo Breder e venho aqui a vocês também trazer alguns pontos que precisamos frisar sobre a obra de José Saramago. Bom, nessa obra de Saramago, o narrador é onisciente. Ele não participa diretamente das atividades, mas procura narrar e descrever com eficácia o que de fato acontece durante a obra. Segue um enredo linear e com uma categoria discursiva que é indireta livre. A página que eu posso abordar os dois pontos é na página 178, que é o momento onde, seguindo o enredo linear, as mulheres saem das camaratas dos dos homens armados, que se utilizam do corpo físico e também da imponência para trocarem sexo por comida, ou dinheiro por comida, ou objetos por comida. E algumas mulheres acabam morrendo nesse percurso. E seguindo também isso, por ser direta livre, ou seja, os diálogos entre os personagens às vezes são demarcados por ponto e vírgula, ou às vezes são demarcados por fulano falou, a médica falou, o médico falou e assim vai. Mas também às vezes os personagens falam e não há demarcação que possa avisar antes, tendo uma conversa. Então Saramago permite que a gente possa imergir nessa ideia e possa entender a conversa abordando todos os tópicos que ele dá como disponível. A obra se encerra como algo um tanto paradoxal, você fica preso em várias linhas de raciocínio, tentando descrever e entender o que é certo e o que é errado. Mas afinal, eu acho que a obra ela é de fato algo que você mesmo tem que se identificar. E o enredo, por mais que ele seja linear, não seja atual, por pertencer ao realismo fantástico, é algo atemporal. Então algo que também podemos trazer para o dia de hoje, essa crítica à sociedade, onde os mais fortes podem se tirar prazer dos menores pela imponência, pelo porte físico, pela capacidade de fala e poder no meio da sociedade. Então, encerro por aqui a participação e agradeço a atenção. Bom, meu nome é Valdemar, eu sou do terceiro ano de administração e eu irei falar um pouco sobre as funções da linguagem. São elas emotiva, conativa, metalinguística, fática, poética e referencial. Agora eu vou citar algumas partes do texto que se encaixam nessas funções. No trecho, aos 18 sussurrava a palavra de amor, que já não tinha necessidade de fingir. Aos 20, começava a perder a cabeça.
Aos 21, sentiu que o corpo se despedaçava de prazer. Aos 22, gritou, agora, e quando recuperou a consciência, disse, exausto e feliz, ainda vejo tudo branco. Segundo trecho. E como saberás tu que é dia? Pelo sol, pelo calor do sol. Se o céu não estivesse encoberto, tantas horas hão de passar, que alguma vez há de ser dia. Esta é uma função conativa. E então ele disse, como se os deuses estivessem a representar uma peça, e esta fosse a sua deixa. Acho que não iria ser muito bom se tenho qualquer coisa na vista. Essa é uma função referencial. A canção chegou ao fim. O locutor disse, atenção, ao terceiro sinal serão 4 horas. Essa é uma função fática. Voltamos à questão, disse a mulher do médico. Se continuarmos juntos, talvez consigamos sobreviver. Se nos separarmos, seremos engolidos pela massa e destroçados. Disseste que há grupos organizados de cegos, observou o médico. Isso significa que estão a ser inventadas maneiras novas de viver. Essa é uma função metalinguística. E por fim, esse último trecho. Voz do sangue que não precisa de olhos. O amor que diz ser cego. Também tem a sua palavra a dizer. O mais provável, porém, é que se estivesse apanhado ao mesmo tempo. Nesse caso, aquelas mãos entrelaçadas não são de agora. Estão assim desde o princípio. Essa é uma função poética. Agora irei apresentar as figuras de linguagem encontradas no texto, sendo elas a metáfora, a símile, analogia, metonímia, perifrase, sinestesia, hipérbole, elipse, silepse, hipérbato, polissíndeto, antitese, paradoxo, gradação e personificação. Agora eu vou citar os trechos onde podemos identificar essas figuras de linguagem. Eu estou convencido de que toda a gente está cega, pelo menos comportavam-se como tal as pessoas que vi até agora. Primeiro trecho. Seja o que for, desde que se possa comer, tal qual, está sem cozeduras e tem preparações de cozinha, que o tempo não vai para fantasias. Segundo trecho. Quando ainda eram poucos, costumavam usar bengalas brancas. Trecho de número 3. Por isso mesmo que não dariam a que tem. E antes que ela se lhes acabe, teremos nós morridos de fome. Que podemos fazer então? Trecho 4. Depois, prosaicamente, com infinita, resignada tristeza, pensou que o sítio onde estava não era um depósito de comidas, mas uma garagem. Trecho 5. Tal como o cego havia dito, a casa ficava perto, mas os passeios estavam todos ocupados por automóveis e não encontraram espaço para arrumar o carro. Por isso, foram obrigados a ir procurar um sítio numa das transversais. Trecho de número 6. O carro está lá fora, vocês estão cá. O carro está lá fora, vocês estão cá dentro. Trecho número 7. Não chove, disse a mulher do médico. Já não chove, repetiu o homem para dentro. Trecho número 8. O sinal verde acendeu-se enfim. Bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinha arrancado todos por igual. Trecho número 9. Quase cobrindo as últimas palavras, ouviu-se a áspera do alto-falante. Atenção, atenção. Avisa-se que a comida foi posta à entrada, assim como os produtos de higiene e limpeza. Saiam os cegos primeiro a recolher. O médico disse, não voltarei a ter uma oportunidade assim. Que quer dizer? Perguntou o primeiro cego. Ele encostou-me a pistola ao pescoço. Os cegos sentem, na cara as ondas vivas do calor do incêndio. Recebem-nas como algo que de certo modo os resguarda. Tal como as paredes tinham sido antes, ao mesmo tempo, prisão e segurança. Trecho número 12. Desde que possa comer tal qual está.
sem cozeduras nem preparação de cozinha, que o tempo não vai para fantasias. Trecho número 13. Mas neste momento, era como se não existisse no seu corpo nenhum outro órgão vivo. Antes, porém, a mulher do médico senta-se no chão, abre uma embalagem de chouriço, uma outra de fatias de pão. Poucos em comparação, os sentimentos sem uso. Eram os de que via, portanto os cegos sentiam como os sentimentos alheios. Não como os cegos que eram, agora sim, o que está a nascer são autênticos sentimentos dos cegos, e ainda vamos no princípio. Por enquanto ainda vivemos da memória do que sentimos. Não precisa ter olhos para saberes como a vida já é hoje. Próximo trecho. Entretanto, os outros 5 vinham descendo conforme podiam, mas ainda vamos no princípio. Por enquanto ainda vivemos da memória do que sentimos. Não precisa ter olhos para saberes como a vida já é hoje. Próximo trecho. Entretanto, os outros 5 vinham descendo conforme podiam a escada de salvação. Não é propósito se algum pudor ainda lhes ficara do tempo que tinham vivido em quarentena. Era hora de perdê-lo. Porque são quase do tamanho deles, e com certeza muito mais ferozes. O cão das lágrimas olhou uns e outros com a indiferença de quem vive noutra esfera de emoções. E o que se diria se não fosse ele o cão que continua a ser mais animal dos humanos? Próximo trecho. Agora o reino é duro, cruel e implacável. Dos cegos, se pudesse ver o que eu sou obrigado a ver. Querias estar cego, acredito, mas não preciso. Cego já estou. Perdoa-me, querido. Se tu soubesses, sei. Levei a minha vida a olhar para dentro dos olhos das pessoas. Último trecho. Por que carregavam eles os sacos dos feijões e dos grãos, mais do que iam podendo colher, quando ainda tinham tanto que andar antes de chegarem à rua onde morava o primeiro cego e sua mulher? Que aqui vão? É pergunta que só poderia sair da boca de quem na vida nunca soube o que são faltas. Cego e sua mulher. Que aqui vão? É pergunta que só poderia sair da boca de quem na vida nunca soube o que são faltas. Olá, meu nome é Andrei Santos e eu fiquei responsável por citar 6 orações de período composto no clímax da obra. O clímax da obra ocorre na página 204. Então, página 204. Passou 1 hora, subiu a lua, a fome e o temor afastavam o sono. Ninguém dormia nas camaratas. Página 204. Voltemos para as camaratas, disse o velho da venda preta. Veremos mais tarde o que se poderá organizar. Página 205. E agora, esta mulher tendo se lembrado de que trouxeram um isqueiro na malinha de mão. Página 206. O fogo anda a saltar velozmente de cama em cama. Página 206. Com a ardência do calor, as vidraças começam a estalar. Página 208. A mulher do médico gritou: por favor, pela vossa felicidade, deixei-nos sair, não disparem. Eu também fiquei responsável por citar tanto diálogo quanto trechos do livro onde caracterizam e descrevem certos traços do personagem, tanto aspectos físicos quanto psicológicos e suas ações. O primeiro cego. Agora afligia-lo uma preocupação diferente. Pensava que, quanto mais o médico tardasse a examiná-lo, mais profunda a cegueira se tornaria, e portanto incurável, sem remédio. A mulher do primeiro cego, página 128. A última coisa que me lembro de ter visto foi o lenço. Estava em casa e chorando. Levei o lenço aos olhos e nesse instante ceguei. Página 42. O médico. O médico largou o telefone e levou a mão aos olhos. Ali os deixou ficar como se quisesse defendê-lo dos piores males. Enfim, então exclamou surdamente: estou tão cansado. Página 47. A mulher do médico. A mãe não vinha com ele. Não teria a astúcia da mulher do médico.
de declarar que estava cega sem o estar. Página 34. A rapariga dos óculos escuros. A rapariga dos óculos escuros também foi levada em casa dos seus pais pela polícia, mas o picante da circunstância foi em que a cegueira, no seu caso, se declara uma mulher nua nos gritos no hotel, alvorotando os hóspedes. Página 118. O velho da venda preta. É um homem de idade, calvo, de cabelos brancos e traz uma venda preta num dos olhos.